Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje, nós vamos fazer juntinhos um plano de aula alinhado à BNCC para a Proclamação da República, que é comemorado todo dia 15 de novembro. Eu vou te passar várias dicas, sugestões de atividades, já com os códigos alfanuméricos da nossa base, para você poder colocar no seu planejamento e entregar para a sua coordenação. Então, se você gostou do tema, já vem comigo para a tela do computador. Então, vamos iniciar o nosso vídeo, nosso planejamento aí sobre a Proclamação da República. E eu vou falar também uma atividadezinha que você pode trabalhar aí o Dia da Bandeira, né? Que, na verdade, se mistura. Então, Dia da Proclamação da República é no dia 15 de novembro e no Dia da Bandeira, dia 19 de novembro. Gente, o vídeo de hoje ele é voltado para a educação infantil, tá? Porque eu vou passar os códigos da BNCC para a educação infantil. Mas você também pode adaptar para qualquer série, qualquer idade. Inclusive, aqui no canal, eu tenho o vídeo do ano passado que ele é super focado na educação fundamental, no ensino fundamental. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem tiver curiosidade, quem estiver trabalhando fundamental, ou de repente quiser misturar as duas atividades aí, sem problema nenhum. É só questão de você adaptar para o público que você tá, como eu sempre falo em todos os vídeos. Não é nada engessado, gente. A gente pode fazer essa coisa, né, de dividir, de colocar uma atividade a mais. De repente eu vou trabalhar mais do que apenas uma semana, a gente vai trabalhar o mês inteiro aí de novembro. Então vocês podem fazer de acordo com o que vocês quiserem. Então o link tá aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha, tá? E aí, gente, quais são os objetivos da gente trabalhar esta data comemorativa? Não é assim apenas não, porque vai ficar legal, porque a gente vai decorar a escola. Tudo que a gente vai fazer tem um objetivo específico, porque nós estamos desenvolvendo pessoas. Nós estamos formando pessoas para uma sociedade que é claro que a gente quer que melhore cada vez mais. Então, sempre vai ter um objetivo. Você precisa colocar isso aqui no seu planejamento? Não necessariamente. Às vezes é bom a gente colocar para a gente entender, nós enquanto professores, entender o motivo da gente estar trabalhando aquela atividade, né? Relembrar, porque às vezes você fez ali esse plano de aula um mês atrás, vamos supor, nem lembra qual que é o motivo disso. Então, não é só para ficar bonito, não. É porque realmente a gente tem que desenvolver e ter um específico aí para trabalhar nossos alunos. Primeira coisa é dar esse enfoque atualizado às datas cívicas. Então, é sempre bom a gente estar trabalhando e estudando o que nós vamos passar para os nossos alunos. Então, a gente fala, na BNCC já se fala sobre isso, né? Você desenvolver isso na criança, mas também ele precisa ter esse sentimento de pertencimento à pátria, né? Então, é importante, por quê? Porque é a sociedade que ele vive, é aonde ele está morando e onde ele vai, né, viver e morrer. A gente acha isso, né, que vai ficar aqui, e mesmo que não fique, a gente quer formar bons cidadãos, né, para poder transformar aí a sociedade cada vez melhor. E a gente sabe que na escola, né, as crianças estão cada vez mais dentro da escola do que fora, então a gente precisa desenvolver isso neles, né? E a gente tem que desenvolver também, o senso crítico dos alunos, levando a questionar a realidade em que vive. Então, a gente não pode simplesmente, não, ele tá ali na sociedade, vai viver. Não, por que ele vive? O que ele pode melhorar, né? Se questionar e criticar para transformar. Então, sempre esse é o objetivo do lugar que ele vive. Então, é aquela coisa, a gente não pode deixar com que o nosso aluno tenha o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não, se ele mora de repente numa comunidade, por que a gente não pode transformar aquela comunidade num lugar melhor? Então, sempre ele vai poder fazer isso, transformar, melhorar os nossos cidadãos, né?
dar a interpretação crítica aos fatos históricos. Então, a gente não pode deixar que o nosso aluno simplesmente receba um fato e aceite aquele fato como certo. Então, é importante que ele sempre interprete com a visão dele de forma crítica. Por isso que nós, professores, é importante que quando a gente vai dar uma aula, que a gente seja mais neutro possível, que a gente simplesmente passe os fatos históricos e faça com que o nosso aluno reflita sobre aquilo. E essa história é que trouxe a gente onde nós estamos hoje. E aí você vai me perguntar, mas tão pequenos, né? Eles já vão ter reflexão? Sim, gente, é na educação infantil que nós começamos a trabalhar o nosso aluno. Por isso que a BNCC é desde crianças bem pequenas, lá dos bebês. Porque a gente tem que sim, desde pequenininho, né, transformar ele. Eu até dei um exemplo uma vez sobre as filas. Às vezes as pessoas, tem muitas escolas que hoje não estão mais fazendo fila com as crianças, né? Gente, mas formar fila é importante, porque ele vai ter que pegar fila para tudo. Ele vai ter que pegar a fila no banco, na farmácia, no mercado, não é verdade? E aí você pode falar, mas tem as senhas. Tem, mas ele tem que saber esperar. Por isso, formar fila. Então, é exatamente isso, é refletir. Então, lá na educação infantil, a gente já começa, né, a trabalhar aí o nosso cidadão para que ele, quando chegue na fase adulta, que é lá no final do ensino médio, por isso que a nossa BNCC vai até o ensino médio, que ele saiba refletir sozinho sobre a sociedade em que ele vive. E respeitar a bandeira brasileira. Gente, a gente vê muita gente tripudiando literalmente, né, a nossa bandeira, pisando, fazendo coisas em cima dela. Não estou defendendo política, não estou defendendo partido, vocês podem brigar comigo à vontade. Mas nós temos que sim fazer com que o nosso aluno tenha o sentimento de patriota. Por quê, gente? Porque é onde ele mora, gente. Simplesmente são as árvores que ele respira o ar, é o chão que ele pisa, são os filhos que ele vai criar. Porque senão fica aquela coisa, sempre ele vai querer morar fora, ele vai querer achar que sempre a grama do vizinho é melhor do que a dele. E não é bem assim. Se a gente não começar agora, a gente nunca vai conseguir desenvolver uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Então, a gente precisa ensinar para os nossos alunos que eles têm que respeitar, né, nossas bandeiras, tudo que for relacionado à pátria mesmo. Por quê? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Que aí, se ele tem essa consciência na hora de trabalhar ali a sociedade, tudo isso, ele vai saber votar, vai saber... Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu sei que eu falo bastante, mas é que eu gosto de falar sobre esses temas, né, que eu acho interessante, porque são essas coisas que mudam mesmo a nossa sociedade. Então, gente, aqui, especificamente, estou passando para crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá bom? Ó, são os códigos aqui, ó, da BNCC, que são os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, e nós vamos trabalhar esses dois campos de experiência, o eu, o outro e o nós, e corpo, gestos e movimentos. Então, entenda aqui que a gente, com a parte lúdica, a gente consegue melhorar e trabalhar o nosso aluno. Então, vamos lá. Isso aqui vocês vão sim colocar no seu planejamento, tá? Esse aqui, ó, não é obrigatório, como eu disse, aqui é só para a gente entender o porquê que nós trabalhamos aí. Esse aqui sim, você é obrigatório colocar normalmente, né? Quando você tem aí já um planejamento padrão, normalmente a gente coloca, eu coloco no meu. Se vocês não tiverem um planejamento padrão, gente, eu vou deixar aqui abaixo os que eu tenho para você, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar 2 planejamentos que você pode usar como base, como modelo para você fazer o seu. Mas eu acredito que você já tem algum padrão. Mas se não tiver, pode baixar no blog de forma gratuita, tá bom? Aqui, gente, atividade número 1. É importante a gente sempre saber o que o nosso aluno sabe, porque a partir deste ponto é onde nós vamos iniciar o nosso trabalho com eles. Às vezes você começa uma atividade com a sua criança e ela já sabe muito mais.
Ou então você começa uma coisa e ela não sabe nada, então você tem que voltar tudo de novo. Por quê? Não adianta eu começar dali sem ele saber nada, e aí ele não vai continuar sem entender, vai continuar ali sem saber nada. Então vamos perguntar para a criança se ela sabe o que significa a primeira coisa, Proclamação da República. Então o que eu sugiro? Coloque todas as crianças sentadinhas ali no seu pé e comece a conversar sobre isso. Gente, eu acho que ninguém vai saber. Sinceridade, ninguém vai saber. E aí você vai começando dando esses exemplos aqui. Olha, pergunte às crianças onde a gente mora. Aí eles vão falar, ai, na minha casa, ai, nossa, lá no meu apartamento, lá no meu sítio. Eles vão começar a falar isso e você vai perguntando para eles. E aí você fala, ah, legal, então você mora na sua casa. Você vai explicar para as crianças que nós moramos em casas, né, ou apartamentos e tal, e que as nossas casas ficam numa rua. O que é a rua, gente? É onde passam os carros, onde tem várias casas, vai explicando. Em um bairro, que você já começa a ampliar, numa cidade, num estado e num país chamado Brasil. Você pode fazer, professora, essa atividade mostrando slides, tá? Por exemplo, se você não tem como mostrar slides, você pode pegar uma folha grande e vai diminuindo, ou vice-versa, vai pegando pedacinhos, que é onde é a sua casa, que coloca na rua um pedaço de papel maior, coloca ali no bairro um pedaço de papel maior, entra ali no estado e depois no país. Então, cada pedaço de papel, né, dentro da sua proporcionalidade. Ou então você pode mostrar um vídeo, que tem vários na internet falando sobre isso, esse tipo de ilustração. É bem bacana. É importante que a gente mostre, né, sempre a parte visual para o nosso aluno, principalmente os menores. Gente, eu tinha alunos de 5º ano que não tinha ideia o que era Brasil, o que era Estado, tá? Então, por quê? Porque eles estão super alienados, gente, é só o que tem. Apesar deles estarem super dentro da internet, que tem informação para tudo, mas eles não estão utilizando a internet como deveria usar. Então, a gente tem que usar a nosso favor. Por isso que é legal, de repente, um vídeo mostrando sobre tudo isso, tá? Você vai perguntar para as crianças quem cuida da casa delas. Aí elas vão falar, minha mãe, meu pai, né? Então, assim, do mesmo jeito que tem pessoas que cuidam da sua casa, você não cuida da sua cama, do seu quarto? Isso. Também tem pessoas que cuidam do nosso país. Então, você pode... Por que a gente vai falar de Proclamação da República? Então, tem que ser algo a nível de Brasil. Então, não é aqui o foco trabalhar bairro, ou trabalhar estado, ou cidade, né? A gente tá focando aqui no país, tá? Então, quem que cuida do país? É o nosso presidente, né? Então, eles já devem ter ouvido falar, já sabe qual é o presidente atual e tudo isso, né? E você, a partir deste momento, vai explicar como é eleito o nosso presidente, tá? Então é importante, por isso essa conscientização. Então a gente vai começar a conscientizar aí. Então a gente explica as partes pequenas e vai aumentando. Você pode mostrar os nossos últimos presidentes aqui também, tá? A partir daí, gente, você mostrou os presidentes para eles. Então quando você estiver nessa tela, você vai relembrar aqui, ó, que como que são eleitos essas pessoas aqui. Então, você vai falar que atualmente o nosso presidente é o Lula, né, que ele tem toda ali uma equipe que ajuda ele a comandar, igual você, tem a mamãe que cuida da casa e tem o papai que auxilia, tem você que auxilia. Então, o nosso presidente também tem os auxiliares. E o nosso presidente, ele é eleito através das eleições e tananã, você vai explicar para eles. E só que daí você vai falar o quê? Que antigamente não era assim, antes da nossa proclamação da República. Então você pode pegar várias imagens da internet, gente, e mostrar para eles como era a monarquia. Ou seja, a gente não podia eleger as pessoas para cuidar da nossa casa, para cuidar do nosso país.
Então você vai explicando para ele, ó, explique como eram chamadas essas pessoas, que eram os reis e rainhas, que inclusive eu não sei qual é o nível da turma que você tá, claro, você tem que perceber isso. Mas, por exemplo, explica que lá na Inglaterra, que é outro país, lá continua esse tipo, né, de governância aí, eu não sei se é bem essa palavra certa, né, de pessoas que cuidam do país lá. Então você pode explicar isso para eles. Você pode colocar várias fotos ali na apresentação de slides. Você pode trazer essas fotos em revistas, não sei, gente. O importante é que as crianças sempre visualizem. E aí eles vão comentar que já viram em filme. Você pode dar esse exemplo de filmes, exemplos de novelas, né, que às vezes tem aquelas pessoas com as roupas longas, compridas, né, todo mundo de chapéu e tal. Explica que nessa época não tinha como a gente dizer quem ia governar o nosso Brasil, tá? Então vai vendo até que ponto vai essa conversa, né, com os seus alunos. Mas antes de continuar o vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês darem o like nesse vídeo, principalmente se vocês estiverem gostando aí. Porque, gente, quando vocês dão um like é importante para o YouTube recomendar e é uma maneira que vocês me ajudam também aqui para o canal a crescer e eu ficar animada, né, para continuar fazendo vídeos. Já inscreva-se para você não perder as novidades. Você vai explicar para os seus alunos que lá na nossa época de monarquia, onde o rei é que governava, você pode falar de acordo com o que eu estou dizendo aqui, gente. Ó, Dom Pedro II governou o Brasil por longos anos, já não conseguia mais cuidar do nosso país. Então as pessoas da época, elas estavam muito tristes, né, insatisfeitas, elas faziam várias mobilizações na época. E aí porque queriam uma república. A gente tem até uma novela, Direito de Amar, se eu não me engano. Gente, aquela novela, ela fala muito sobre essa época. Eu acho que é essa novela, não tenho certeza. Sobre esse movimento para a república, e tem várias, né, até hoje em dia. E aí foi nessa época que o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, decretou a proclamação da República. E aí esse ato tornou o general Marechal Deodoro o primeiro presidente do Brasil. O regime monárquico caiu quando deu lugar da República. Aí você pode mostrar a imagem, ó, de quando aconteceu isso, quem era o Marechal Deodoro. Daí, dependendo da cidade que você tiver, já vai ter até uma rua. Aqui tem uma pertinho da minha casa com esse nome de rua, então você já pode trabalhar. Olha quanta coisa que você pode ramificar, né? Então, o Marechal Deodoro, aí você pode trabalhar o bairro, a rua, por que ela chama isso. Então, é bem interessante. E é importante mostrar as ilustrações, como eu tô dizendo para vocês, tá? E aí você explica que nos dias atuais nós podemos, né, eleger o voto, nosso presidente, através do nosso voto. Aí você vai perguntando para eles sobre as eleições. Que mamãe que votou, papai que votou, os avós que votaram, e aí ganhou, não ganhou, vai ter toda aquela discussão. E aí você vai explicar por que o Marechal Deodoro foi eleito, porque foi ele que proclamou, então não teve uma eleição de primeira, né? Depois é que foi feita as eleições aí. Depois que você conversou com tudo isso, gente, às vezes você vai ver se eles vão entender alguma coisa ou não, mas eu acredito que sim, porque essas crianças são muito inteligentes, muito espertas, é só a gente saber a forma de dizer. Então, a primeira atividade que você vai fazer com eles é simular uma eleição. Gente, quando eu era criança, não sei se vocês passaram por isso, mas simularam uma eleição na minha escola. Foi muito, muito legal. Só que na época eram os presidentes de verdade. Aqui eu estou sugerindo para vocês que crianças sejam candidatos, tá? Agora, é claro, você tem que verificar aí se isso é bacana, porque às vezes pode haver a competição e não ficar muito legal, eles não podem se sentir bem. Mas eu acho que é legal, porque é como se fosse um Grêmio. O Grêmio, eles não vão na sala, eles não vão dizer as propostas deles, o que eles querem de melhoria para a escola, tudo isso. Você vai fazer isso com os seus alunos da sala. Você pode fazer isso aqui também, gente, reunir a escola, né? Por exemplo, se você está no maternal, junte os maternais. Se você está no pré, junte os prés, nos jardins, junte os prés para fazer esse tipo de eleição. E aí pode ter, por exemplo, um candidato de cada sala, ou 2 candidatos de cada sala, e aí você vai ter, gente, é todo o trabalho. Eu vou falar para vocês, eu acho que é o mês de novembro inteiro aí. Por quê? Porque eles vão ter que ter
propostas. Eles vão ter que falar o que eles querem de melhoria para a escola. Aí você já vai perceber a insatisfação deles e como a eleição de fora, o que a gente passa aqui, faz dentro da escola, o que ela influencia dentro da escola, porque talvez os seus alunos farão as mesmas propostas que acontecem nas eleições reais, né? Então isso tudo você tem que ir conduzindo, gente, é bem legal. É claro que às vezes eles não vão saber, então toda a condução aí sua, por isso que é legal. No dia, gente, você precisa fazer cabine, as urnas, né? E os atendentes coletando as digitais. Tem que usar criatividade. Mas o importante é mostrar para eles, tá? Que eles têm o poder de transformar através do seu voto e por isso é tão importante a República. No caso, vocês não terão as urnas eletrônicas, né? A gente pode fazer também com papéis, tá? Então aí você vai explicar para eles que não é assim que funciona, que o papai não tem o papelzinho, que ele vai votar lá igual o computador, mas como a gente estava simulando, como era um teatro, então vai ser no papelzinho e faça a urna direitinho, gente, para eles colocarem o papel, é bem bacana. E aquele aluno que ganhar, aí você vai explicar que foi o voto da maioria, que isso sim é uma democracia e assim por diante. O que eu falo para vocês, gente, sejam o mais neutro possível, tá? Evitem essas coisas que a gente sabe que hoje tá tendo muita essa coisa de direita, de esquerda. A gente não pode influenciar o nosso aluno, porque a gente não sabe o que acontece na casa deles, na família deles, para a gente evitar problemas para nós dentro da sala de aula, tudo bem? Então é importante você ficar neutro ali, tranquilo, só mostrar mesmo a importância do voto, a importância da República. A outra atividade que você pode fazer, porque isso aqui, gente, você vai trabalhar o mês inteiro com eles, tá? Para você trabalhar a bandeira, por exemplo, tá? Eu tenho essas sugestões aqui que você pode utilizar. Eu tenho nesse outro vídeo que eu coloquei aqui na descrição também algumas coisas falando sobre a bandeira. Então aqui, gente, é um símbolo da nossa república. Então hoje nós temos o voto, a nossa bandeira representa a nossa democracia, o nosso voto. Então você pode mostrar outros símbolos nacionais também que a gente utiliza, tá? Aí é questão de você achar bacana ou não. Aqui, olha, tem com um copo descartável, tá vendo? Garrafinha PET, ó. Muito legal isso aqui, ó. Rolo de papel higiênico pintadinho. Tampinha, tá vendo? Caixas de ovos. Gente, cada coisa legal. E tem muitas ideias na internet também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Aqui do lado eu vou deixar o vídeo da Proclamação da República para vocês fazerem para séries iniciais do ensino fundamental. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.